Todos os dias, 60 milhões de brasileiros dormem e acordam pensando em como se livrar das dívidas. E um jovem empresário brasiliense resolveu dar uma mãozinha para essa turma. Ao lado de Benjamin Gleason, Thiago Alvarez criou o Guia Bolso, um aplicativo que funciona como um planejador financeiro e que já conta com mais de 4 milhões de clientes. Fundado em 2014, a empresa já recebeu mais de 200 milhões em investimentos, tem ajudado milhões de brasileiros a saírem do sufoco e está entre as 50 fintechs mais inovadoras do mundo, de acordo com o ranking criado pela consultoria KPMG. O Thiago vai contar pra gente como ele criou essa empresa e vai falar dos planos futuros do Guia Bolso. Thiago, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da B3, no Moeda Forte. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. E conta para mim uma empresa que foi criada em 2014 para ajudar esses brasileiros endividados. Hoje já está entre as 50 fintechs mais inovadoras do mundo. Como é que foi a ideia de criar esse produto? Conta um pouco como é que foi a gênese do Guia Bolso. Sim. A ideia do produto e do problema, na verdade, partiu do problema, entender o problema que a gente queria resolver. E basicamente, que nem você falou, assim, tem muita gente com problema financeiro no Brasil. O interessante é que quando você olha no mundo, tem muita gente no mundo também com problema financeiro. Acho que no Brasil tem a crise, uma série de outras coisas também afetam mais. E o sistema financeiro é um sistema financeiro complexo. Mas basicamente eu e o meu sócio, o Benjamin, a gente se conheceu há mais de 10 anos atrás, na McKinsey, éramos consultores lá, trabalhamos juntos e no final das contas assim, começou com uma sociedade antes de começar com o resto, né? Assim, a gente se dava bem, a gente trabalhava bem juntos. Eu acabei me aprofundando muito no mercado financeiro e vendo essa grande distorção que tem entre o que uma instituição financeira conhece sobre o seu consumidor e o que esse consumidor conhece sobre si em relação a dinheiro. Então, ele não entende sobre o próprio bolso, ele não entende de produto financeiro, ele não entende de finanças. Ao mesmo tempo, existe muita informação dentro dessas instituições financeiras a respeito desse consumidor. Elas entendem melhor do bolso dele do que ele. Entendem de produtos financeiros, entendem qual seria a melhor solução para essa pessoa. Então, o que a gente viu era que tinha um problema muito grande de assimetria de informação e de disponibilidade dessa informação de uma forma amigável para esse consumidor tomar decisões melhores. A segunda coisa que a gente viu era assim, não adianta fazer nada disso, ainda mais no mundo de hoje, de uma forma que não escala. E para escalar, hoje é digital. Então, o Benjamin depois tinha saído da McKinsey, era diretor-geral do Groupon aqui no Brasil, e foi uma operação que cresceu muito, né, lá em 2010, 2011. Então, a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande de ajudar o consumidor e reduzir essa assimetria de informação usando o digital para escalar. Eu acho que tem um outro conjunto de experiências importantes e em comum comigo e com o Benjamin, é que a gente sempre tem uma preocupação de criar algo que tivesse impacto real, concreto na vida das pessoas. Impacto social. Impacto social mesmo. Antes de eu entrar na McKinsey, eu trabalhei na Alfabetização Solidária, era diretor de uma das maiores ONGs do Brasil, né, que era a Alfabetização Solidária, que era responsável por alfabetizar milhões de alunos no Brasil, 2 mil municípios atendidos. Foi criado pela Ruth Cardoso, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e continuou com essa operação muito grande. Então eu sempre tive uma preocupação muito grande com o impacto social. Na época da McKinsey eu fiz trabalho pro bono, junto com o Benjamin inclusive, para várias entidades sem fins lucrativos. E o Benjamin, inclusive, entre esse período McKinsey e Groupon, ele morou na Rocinha por 3 meses ajudando uma ONG lá a se reestruturar. Então a gente sempre teve uma preocupação grande com o social. Obviamente, assim, Guia Bolso é um negócio. Mas a gente entende que num mercado, que é um mercado financeiro tão grande e com tanta assimetria, com tanta ineficiência, é possível ganhar dinheiro e é possível melhorar a vida financeira dos consumidores. Então dá para ter esse ganha-ganha, dá para melhorar essa relação. E aí a gente foi atrás, a gente começou na verdade em 2012. Vocês queriam ter um negócio, mas vocês não sabiam ainda o quê. E aí a gente foi juntando esses quebra-cabeças. Poxa, eu entendo de consumer finance, o Benjamin entende de digital, a gente tem uma preocupação com o social. Ele falou, olha,
a gente vai fazer algo que transforma a vida financeira das pessoas, que vai ter impacto social e usando o digital para escalar. Então essa foi a tese inicial lá em 2012. E aí o que a gente foi... Primeira coisa que a gente fez foi, pô, vamos mergulhar no que existe nesse mundo de startups. E a gente logo incorporou várias metodologias do Vale do Silício. E uma delas era assim, olha, antes de você criar uma solução específica, aprende. Então a gente passou os primeiros, um ano do Guia Bolsa praticamente, entendendo o consumidor muito a fundo e entendendo qual que seria a melhor solução para ele. E aí a gente viu que, olha, não tem jeito, você precisa automatizar qualquer coisa que você pensa em finanças. Conveniência é uma barreira muito grande, a falta de conveniência. Então, a gente viu, por exemplo, qualquer pessoa que começa a ter uma gestão financeira, só 2% continua. Então, só 2% das pessoas que começam a anotar ou num caderno ou numa planilha continua. Falou, poxa, tem que ter alguma solução para isso, porque a base de decisões financeiras melhores é você ter acesso à sua própria informação de uma forma transparente, de uma forma clara, precisa. Então a gente, durante os primeiros anos, descobriu isso e aí a gente criou uma tecnologia que até hoje a gente é o único aqui no Brasil, mas é uma tecnologia internacionalmente difundida, que é uma tecnologia de agregação bancária, que se chama. Ou seja, um cliente do Guia Bolso nos autoriza a ter acesso às suas informações bancárias. Então, com essa autorização expressa do consumidor, a gente consegue puxar toda a informação dele de conta corrente, fatura, investimentos e tudo mais. Cartão de crédito. Cartão de crédito. E aí, com isso, a gente consegue não só puxar, mas organizar para ele. E aí, você tem, pela primeira vez, milhões de consumidores que estão olhando para suas finanças de uma forma organizada, de uma forma que inclusive é para o benefício dele, né? Eu acho que um exemplo que eu sempre dou, assim, se você vai por exemplo, para o seu internet banking, né? Você vai para o app do seu banco, o seu saldo é confundido com o seu cheque especial. O seu saldo disponível é geralmente o seu saldo mais o seu limite do cheque especial. Um contador seria demitido se fizesse isso. Se somasse lá o que é o seu limite com o seu... Mas é essa informação que está sendo passada para o consumidor. Então a gente teve isso enviesa, o consumidor começa a tomar decisões lembrando o tempo todo que tem o limite do cheque especial, achando que tem aquele saldo todo disponível. Eu brinco que assim, toda vez que eu abro o app do meu banco, eu acho que eu tenho muito mais dinheiro que eu tenho, eu acho que eu sou rico. Não é isso. Então eu acho que o que a gente conseguiu criar também é uma ferramenta que, além de te dar as informações organizadas, ela te dá uma informação sem tanto viés. Mas vocês buscaram inspirações em outras empresas antes de criar o Guia Bolso? Sim. A gente viu que isso foi interessante. Antes, por volta de 2007, ou seja, logo antes da crise nos Estados Unidos, surgiram várias fintechs interessantes. Então, a gente viu que tinha, por exemplo, o Mint, que era foi o primeiro organizador automático que teve tração. Tem uma outra plataforma de crédito chamada Credit Karma, que é uma inspiração também grande para a gente, que pela primeira vez deu acesso gratuito aos consumidores ao seu score de crédito lá nos Estados Unidos. E transparência sobre o score de crédito e o que você precisa fazer para melhorar. E todas foram iniciadas antes da crise e com a crise tiveram uma atração muito grande, porque as pessoas começaram a ficar mais preocupadas com as suas finanças e tudo mais. Vocês foram pescando, então, a gente foi pescando várias coisas. De cada fintech que existia para criar um modelo nacional. Exato. Então tinha uma plataforma de crédito chamada Lending Club também, que foi também criada em 2007. Agora, essa tecnologia de agregação bancária, de automação disso, é algo que existe desde o final dos anos 90, lá nos Estados Unidos. E a gente também correu atrás dessa tecnologia. Então, a gente foi juntando várias peças do quebra-cabeça que existe lá, que é um mercado que está mais maduro, então é um mercado que tem fintechs que são mais nichadas. E a gente foi criando uma solução muito única aqui, que vai juntando essas peças numa empresa só. Para conseguir investimento para essa ideia, como é que foi? Foi difícil? Foi interessante. Eu acho que eu e o Benjamin tínhamos já um histórico profissional respeitável que ajuda. Dito isso, o que a gente acreditou era assim, olha, no começo eu e o Benjamin vamos bancar isso, então eu e ele bancamos.
Mas tem um limite o fôlego, É né? até um limite, não. Eu vendi o apartamento que eu tinha. E, quando eu Que era falo o assim, seu eu vendi, único bem? era o meu único bem. Assim, tinha parte ali da herança da minha mãe ali no apartamento. Tudo mais. Eu Você arriscou. arrisquei. Então, quando eu falo assim, vendi o apartamento, parece que assim, eu tinha vários. Não, era o apartamento que eu tinha, vendi para isso. E aí, mas a gente foi logo falando com vários investidores. E o mercado para investimento em startup no Brasil, principalmente naquela época, era muito pouco maduro. Tinha um interesse muito grande de fundos estrangeiros que logo sumiram. Assim, sumiram depois que começou o Brasil Crise, a ter né? crise. 2014, nasceu no auge da crise. Sumiram rapidamente do Brasil. E os que estavam já aqui operando e tudo mais, eles investem em poucas coisas que já têm um pouco mais de tração. Então a gente, no final das contas, a gente recebeu muito mais não do que sim. A gente teve sorte de já ter um network e poder falar com mais de 60 fundos, instituições ao longo desse tempo. Mas assim, a gente gastou muita sola de sapato. De longe não foi o processo que a gente imaginava. A gente, quando começou, a gente imaginava que ia ser muito mais rápido. Demorou quanto tempo para você conseguir o primeiro investimento? Demorou cerca de 8 meses. Sendo que a gente achava que ia fazer o bootstrap e ia conseguir um investimento muito mais rápido. Quanto vocês conseguiram de aporte? Naquela época, cerca de 1 milhão, de reais. Acho que foi algo desse tipo. Eu confesso que já nem lembro mais direito da cifra, mas... que foi de algum fundo de Venture Capital? Foram alguns anjos, mais 2 fundos de Venture Capital. Tem eBricks, aqui, que opera no Brasil, e Valor Capital, que também opera no Brasil, principalmente. Então eles foram os primeiros a acreditar realmente no que a gente podia fazer. Com o passar do tempo você conseguiu mais investidores. Exato, aí a gente criou essa tecnologia de agregação bancária e aí depois a gente conseguiu uma segunda rodada de investimento, com base ainda na promessa. E eu acho que uma das coisas que eu acho que a gente não teria dinheiro para ter feito todo esse aprendizado e tudo mais sem fundos aportando, mas eu confesso que é raro que a gente conseguiu fazer de não ter nem produto no ar, conseguir 2 fundos investirem na gente e vários anjos. Depois a gente tinha só a tecnologia, a gente não tinha o produto, fizemos uma segunda rodada. Então a gente fez um caminho um pouco usual. Geralmente esses fundos querem ver já a tecnologia, o produto, tudo já com uma certa atração. Vocês venderam a ideia? A gente vendeu a ideia no começo. Agora só explica para quem está assistindo a gente, antes da gente terminar esse bloco, o que de fato faz o Guia Bolso. Ele agrega as informações financeiras. Ok, quando eu pego ali meu aplicativo do Guia Bolso e vejo as informações, o que ele mostra para mim? Sim. Ele te ajuda com a gestão financeira de forma automática. Eu acho que a palavra automático é importante. Então você abre o aplicativo, toda a sua informação financeira de várias contas bancárias que você tiver, de várias instituições financeiras, suas faturas de cartões de crédito, tudo num lugar. Se eu tiver 2 contas bancárias, vai unir as duas. Exatamente. Você tem da sua esposa, do seu marido, enfim, está tudo ali consolidado num lugar só. Segunda coisa que ele faz, ele organiza isso automaticamente. Então ele mostra quanto que você tem, quanto que você recebeu, quanto que você gastou e para onde foi esse dinheiro. Então a gente classifica todas as suas transações automaticamente. Obviamente você pode ajustar se você quiser. Ele também mostra como eu posso economizar mais? Ele tem um indicador de saúde financeira que consegue mostrar isso. Você consegue fazer um planejamento financeiro ali pelo próprio aplicativo com base nesse seu histórico. Então falar, olha, quero gastar X em bares e restaurantes, tanto em lazer, tanto... E aí você vai vendo como que isso vai progredindo ao longo do mês e para os vários meses também. Então tem uma série e tem umas outras funcionalidades, tem a parte de CPF, que você consegue monitorar seu CPF se está sendo consultado, como que você tem alguma restrição, se tem alguma coisa no seu nome. E tem a questão de empréstimo também. E a gente criou uma plataforma de crédito, principalmente para quem está no cheque especial ou no rotativo do cartão. Que a gente vai falar no próximo bloco. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a você. E no próximo bloco conversaremos sobre novos negócios.